Bom dia, bom sábado. Estamos felizes por estarem aqui connosco para podermos partilhar mais um bocadinho daquilo que Deus fez por nós durante esta semana. E para isso vamos voltar a louvar o nosso Deus, mas desta vez com o hino número 36. Estou com um pequeno engano. É o número 422. Pedimos a todos, quando puderem, para se ajoelhar. Bom amado Salvador, nossos joelhos se dobram diante de Ti em humildade e em gratidão por tantas e tantas bênçãos que Tu derramas sobre nós. Graças, Senhor, por o dia de sábado que Tu nos estás a dar. Graças por podermos estar aqui na Tua casa, a adorar o Teu nome, em liberdade, sem perseguição, apenas a perseguição do maligno, Senhor. Que Tu possas acampar ao nosso redor, que Tu possas mandar os Teus anjos para que nos guardem, para que nos sustentem. Que o Teu Santo Espírito nos possa guiar, Senhor. Que guie também aqueles que estão um pouco mais afastados de Ti. Senhor, que Tu possas conter com eles, que Tu possas batalhar no seu coração e que possas vencer, Senhor. Que eles possam regressar para o Teu redil. Te pedimos, Pai, que possas ser com esta lição, que, Senhor,
que as causas da desunião não possam entrar neste lugar. Que nós possamos permanecer unidos, que nós possamos permanecer firmes em Ti e uns nos outros, Senhor. Que Tu sejas a cola que nos une, que Tu sejas a nossa força, que Tu sejas o nosso cantar, que Tu sejas o motivo do nosso viver. Vem nos abençoar e guardar, Senhor. São os favores que te ousamos suplicar e agradecer no Teu santo e amado nome. Amém. Lembram-se os que estiveram cá a semana passada que começamos a meditar no livro de Jonas e vamos continuar. Mais um pontinho relativamente ao livro de Jonas, mais alguns apontamentos, e por isso eu pedia que aqueles que puderem, que estiverem aqui com a Bíblia, possam abrir em Jonas. Só um momento. Deixem aberto e nós falamos sobre aquela desculpem, sobre aquela passagem em que Jonas despreocupadamente, pelo menos parece, pelo relato, dormia um sono profundo. Claro que podemos fazer outras leituras, um sono profundo também poderia ser relativo à consciência pesada, a uma fuga, não somente uma fuga no espaço, ele queria fugir de Deus, mas uma fuga também interior, refugiar-se em si mesmo, não querer pensar em tudo o que estava associado àquela mensagem que ele tinha que levar, àquela ordem clara que Deus lhe tinha dado e que ele sabia qual era a ordem de Deus. Não havia rodeios, não havia incógnitas, ele sabia exatamente qual era a vontade de Deus, mas ele não queria enfrentar essa realidade. Agora, pronto, os irmãos sabem tudo o que conhecem a história, mas vamos agora à parte final. Ele acaba por ter que ir dar, e a expressão está certa, por ter que ir dar a mensagem, porque, de certa forma, ele arrepende-se, mas há pequenos pormenores quando nós estamos a reler o texto bíblico que nos vão chamando a atenção. Reparem quando ele está na praia, depois de ter sido lá depositado por aquele primeiro submarino que Deus criou de propósito para transportar Jonas para a sua missão. Reparem que o texto bíblico diz: Deus preparou um peixe. Portanto, para Deus que nada é impossível. Muitas vezes nós dizemos: pode ter sido isto, pode ter sido aquilo, um cachalote. Isso não interessa. Deus preparou um peixe para a ocasião. E quando Deus precisa que nós façamos qualquer coisa, prepara o caminho. E quando ele está na praia, Deus teve que lhe dar novamente a mensagem. Reparem, se vocês quiserem ver, no capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Portanto, a mensagem é a mesma do capítulo 1, mas é assim um bocado como se Jonas tivesse que voltar a aprender. Porquê? A vida dele foi muito movimentada. Nós às vezes não pensamos bem nos pormenores, mas naqueles poucos dias a vida dele andou para cima e para baixo. Ele esteve à beira da morte. Antes que o peixe o recolhesse, ele pensou que ia morrer. Bom, o que é certo é que a mensagem foi-lhe dada novamente, e há outro pormenor também muito interessante. Quando diz-nos que a cidade de Nínive levava 3 dias de caminho, mas não nos é dito que Jonas caminhou 3 dias. Só diz que Jonas andou 1 dia. E logo a seguir diz que todo aquele povo se movimentou e passaram a mensagem, uns, como se costuma dizer, de boca a orelha, e aquela mensagem espalhou-se como pólvora. Portanto, quando se trata de salvação,
o ser humano também se movimenta, não é? Mas agora vamos então a essa parte final, quando Jonas se zanga. Se zanga 2 vezes, não foi uma, foram 2 vezes. Primeiro, porque, afinal, Senhor, eu tinha razão, tu ias ser misericordioso, para que é que eu tinha que ir pregar? Eles iam se salvar, mas se Jonas não tivesse ido, como é que os ninivitas iam saber que tinham uma condenação em cima? Ele não pensou nisso. Assim somos nós, muitas vezes dizemos: Senhor, não vale a pena, já falei tantas vezes e as pessoas não querem ouvir. Mas nós, a cada dia, Deus nos dá mensagens. Ainda a lição desta semana nos trouxe tanta coisa boa para nós partilharmos com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a nossa família, com todos aqueles que distraidamente andam pela vida. E depois zanga-se por causa da aboboreira ou da planta que ali cresceu e que de um dia para o outro desapareceu. E então o livro de Jonas termina com esta pergunta, que é um bocado estranha, não é? Porque é que um livro há de terminar com uma pergunta? Eu poderia dizer, ponho isto à discussão, mas não temos tempo para isso. Eu poderia dizer, digam-me lá, porque é que termina com uma pergunta? O livro termina com uma pergunta porque esta pergunta foi aquela que desvendou ou acabou com a cegueira espiritual de Jonas. E reparem que, apesar de ter acabado por ser um servo fiel e levar a mensagem que tinha que levar, Jonas, muitas vezes também já ouvimos isso, Jonas precisava dessa mensagem também para ele. E qual era a mensagem para ele? Não era 40 dias e Nínive será destruída. A mensagem para ele era: tu não estás a considerar o teu próximo da maneira que eu considero o ser humano. Tu não estás a amar como eu quero que tu ames. Tu não estás a ser um fiel representante meu. Tu não estás a transmitir a imagem minha aos outros. Havia ali 120 mil homens, só os homens, aqui não estão contabilizadas todas as senhoras e todas as crianças, só os homens, 120 mil almas, e tu não tens compaixão delas? Pensa bem nisso. Cada ser humano é uma criatura de Deus e por essa criatura Deus deu o dom supremo. Portanto, para nós deve cada ser humano ser também precioso, como é aos olhos de Deus. Assim também o Senhor nos possa abençoar, como abençoou Jonas, e nos abrir os olhos para estas realidades. Vamos agora passar aos momentos da lição. Pedimos a cada dinamizador tenha aqueles momentos iniciais com a sua unidade de ação mais ou menos por volta das entre as menos quarto e menos 10 terminarmos, está bem? Agradecemos desde já a vossa presença, a vossa boa disposição para todos partilharem uma lição extraordinária que tivemos esta semana. Até já. O Senhor nos abençoe.
vamos ver como é que a coisa correu esta semana. Quem é que estudou? Vá, quero lá. Quem é que estudou? Ainda que tenha sido só passar assim os olhos pela lição, lendo, porque eu já fiz isso muitas vezes também. Não pensem que eu estudo sempre assim, com isto tudo assim, bem anotadinho. Claro que é o melhor. É o melhor. Mas, pelo menos, passar os olhos pela lição, porque isso é muito importante. Muito importante porque, às vezes, uma frase vai chamar a nossa atenção e vai nos dar aquela vontade. A vontade de investigar, a vontade de saber um pouco mais. Reparem, eu achei interessante o título, porque causas da desunião. O título, em princípio, leva-nos ao tema central, mas, digam uma coisa, semana passada também não vimos causas de desunião? Sim ou não? Digam lá. Vimos a queda, vimos outras personagens bíblicas que passaram por este problema da desunião. E em todas estas histórias bíblicas, até poderíamos dizer assim, é normal que numa história haja um pouco de ação. Porque imaginem, fosse tudo bom, como no Éden, tudo bom, quando Deus disse, é tudo muito bom. Seria necessário ter escrito uma Bíblia se tivesse continuado tudo muito bom? Não. Se vocês repararem, só existe algo para contar porque há uma ruptura. Porque se tudo tivesse continuado muito bom como Deus planeara, seria preciso uma Bíblia? O que é a Bíblia? Será que a Bíblia é aquele manual onde só vêm histórias bonitas, correu tudo muito bem, aqueles que são filhos de Deus são sempre muito abençoados e não há mais nada, não há nenhum conflito na vida deles, é tudo, desculpem a expressão, mágico, é tudo maravilhoso, não há nada, tudo corre muito bem, é isso? Não. Desde essa grande ruptura que foi a do início, que as causas de conflito e aqui desunião, não é? Porquê? Porque sempre que há conflito, acaba por haver desunião. É muito simples. Vamos pegar numa situação familiar. E todos nós temos família e sabemos como geralmente é na família onde os piores problemas de desunião acontecem. Porque se há um núcleo onde deveria haver união, é na família. Vivemos debaixo do mesmo teto, temos laços, não só de sangue, mas também de amizade, não é? Porque quando partilhamos as mesmas coisas, reparem o que era estar numa família e a louça, que é partilhada por todos, alguns se pusessem com esquisitices. Eu só quero o prato com as rosinhas. Não, esse aí não quero porque comeste tu ontem nele. Ficava um bocado estranho, não é? No mínimo. Ora bem, então, nós partilhamos todas as coisas à união. Numa situação ideal, à união, certo? O que é que causa a desunião? Causas da desunião. E vamos depois entrar propriamente nas histórias bíblicas que vão ilustrar. Mas de que nos serve estudarmos as histórias bíblicas se não as aplicarmos a nós mesmos? Em cada uma destas passagens que foram vistas na lição desta semana, nós temos lições para retirar para a nossa vida pessoal, certo? Então, vá lá. O que é que causa a desunião? Por exemplo, numa família. Diz? A desobediência a quê? Sim, se calhar não era pior que é para se ouvir. Portanto, a desobediência... A desobediência, nomeadamente aos princípios familiares, aos preceitos familiares, etc. Por exemplo, dá-me um exemplo. Por exemplo, numa família... Na questão dos filhos, os filhos são vários, normalmente os filhos que são obedientes aos pais estão em consonância com aquilo que os pais pretendem. Quando não são obedientes, tornam-se rebeldes e vão pelo próprio caminho, por exemplo.
isso torna um bocado a desunião. No aspecto espiritual, nós se não obedecermos a Deus, Jesus já dizia, quem comigo não junta, espalha. Ou seja, um filho rebelde vai provavelmente influenciar, tanto ser um motivo de quê? De fermento, digamos assim, para levar os outros também para a desobediência, não é? Ou seja, para que tudo corra bem, para que haja união, tu dirias que a obediência aos preceitos familiares seria um ponto fundamental. Sim, acho que é um marco fundamental. Um marco. Mais a quebra de uma aliança, por exemplo, aqui estás a falar já na relação conjugal, não é? Confiança. Exato. É isso, é a quebra da confiança, porque aqui está ligado, exatamente. Imaginem o que é a pessoa não poder confiar, por exemplo, a esposa no marido ou o marido na esposa, relativamente a uma coisa muito simples, dinheiro. Não é? Não sei se vocês já repararam que às vezes no jornal, agora ultimamente não tenho lido muitos jornais. Olha quem está cá, bem-vindo, bom dia. Dizia eu, mas antigamente eu chegava a ver, quando eu lia jornais, chegava a ver este tipo de notícia. Fulano de tal, o nome, aparecia o nome do sujeito, não se responsabiliza pelas dívidas que sua esposa, e vinha o nome identificado, fulana de tal, possa vir a fazer. É muito triste. Eu lembro-me que a primeira vez que vi uma notícia dessas, fiquei chocada. Pensei, que horror, o marido que não ama a esposa. Foi, quer dizer, inexperiência, não é? Foi que eu pensei assim, ai, que horror. Coitada da mulher, quer dizer, ser assim exposta como uma pessoa que faz dívidas e que não é possível. Mas depois, com alguma experiência de vida e de casos que a pessoa vai ouvindo aqui à esquerda e à direita, a pessoa percebe-se que se calhar era a única opção que o marido tinha para não lhe caírem em cima todas as loucuras que a mulher queria fazer, não é? Comprar desenfreadamente. Mas lá está. Não havendo confiança, quebra da confiança, porque provavelmente esta esposa, vou falar deste caso em particular, o que é que fazia? Comprava sem sequer consultar o marido, quando um dos pontos é que devia sempre haver esta relação, não é? De, olha, o que é que tu achas? Podemos comprar isto neste momento, dá jeito, pronto, e vamos passar à frente. Há uma coisa que vocês ainda não falaram, portanto eu vou falar nela. Quando Eva, e depois Adão, mas pronto, o ser humano, quando falharam, digamos assim, quando não respeitaram a ordem, de certa forma, desobedeceram, mas isto aqui, não sei se... Quem é que aqui leu a meditação matinal penso, foi quinta ou foi sexta? Já não me lembro. Têm visto as meditações? Pronto. Mas eu vou situar-vos. É assim, uma coisa foi o passo dado, aquele passo de comer do fruto que tinha sido proibido, é desobediência, certo? Mas antes disso, há outra coisa muito importante, e é aquele ponto, diz? Sim, mas por acaso até não era essa, era aquilo que aconteceu, a curiosidade de Eva, a vontade de fazer a sua própria vontade. A vontade de fazer a sua própria vontade. Já repararam, e nós temos estado a falar da família, mas claro que nós podemos transpor isto para a igreja. Assim, grande família, digamos, família alargada. E quando em cada um de nós surge a vontade de fazer a sua própria vontade, aqui a coisa começa a tornar-se difícil. Começa a tornar-se difícil e é por isso que nós vamos aqui entrar já na lição. Lembram-se e eu até já vou aqui saltar para a lição, é que eu estava aqui à procura do livro,
mas estão um bocado relacionadas. Aqui é o chamado de Deus, voltem aos filhos rebeldes, aquilo que vocês falavam da desobediência, mas já para irmos para segunda-feira, o que é que nos diz o livro dos Juízes sobre aquela situação caótica que se vivia em Israel na época dos Juízes? Não me chamou a atenção aquele versículo? O que é que acontecia entre o povo? O que é que acontecia? Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Ou seja, agora vamos juntar isto com aquilo que aconteceu com Eva. Ela não nos diz o texto bíblico que ela olhou para o fruto e achou o quê? Havia dois tipos de pensamento. Um era, epá, calma, este foi aquele tal fruto que Deus disse, dele não comerás. E havia outro que era, epá, é bem giro, é bem bonito, deve ser muito bom. Eu às vezes olho para um prato, eu gosto muito de ir ver receitas na internet, e não sei se alguns já repararam, eu depois partilho no Facebook, apesar de não ir muito ao Facebook, mas vai para lá as coisas, quem quiser que veja. E então, eu às vezes vejo, às vezes até nem é muito saudável, porque tem lá assim umas gorduras e umas coisas, mas aquilo tem um aspecto, a pessoa olha, não é? A cobiça dos olhos, olha e diz assim, isto deve saber tão bem, não é? Foi o que Eva pensou. Ela, em vez de pensar nas palavras de Deus primeiro, o primeiro pensamento foi, o que é que eu penso sobre ele? O que é que eu penso sobre o fruto? Aqui também, os israelitas, quando se afastaram de Deus, é significativa uma coisa. Não sei se vocês repararam no livro dos Juízes, não era a lição, não era só sobre o livro dos Juízes, mas havia um líder, toda a gente seguia a vontade de Deus, se o líder fosse bom, não é? Toda a gente fazia ali reformas e... Não havia líder, ou o líder morria, enquanto não aparecesse um novo líder. Cada um se desviava para o seu próprio caminho. Não é triste a natureza humana? E não só, e aos bois, não é? Os bois, quer dizer, vai um para um lado, vai tudo atrás. Vai tal, agora vamos para o outro lado. Quer dizer, porquê é que cada um de nós não tem aquele... Esta pergunta é assim de resposta óbvia. Portanto, vocês podem responder. Porquê é que cada um de nós não tem a percepção do que é correto? Assim, fazer avaliações corretas. E isto volta outra vez à lição. Apesar desta pergunta não estar na lição, esta volta à lição. É uma causa também da desunião. Gosto mais da segunda parte. Todos diferentes é normal que sejamos, até porque isso, a variedade, é que faz com que isto seja muito interessante. Se fôssemos todos iguais, éramos robôs, não é? Mas o pecado veio distorcer as sensações que cada um tem e por isso precisamos de liderança e alguém que nos ajude a orientar. Pois, e para que cada um de nós, e então aí não haveria desunião, para que cada um de nós fosse uma pessoa equilibrada e seguisse o caminho que era suposto seguir, ou correto, bem avaliado, bem ajuizado, o que é que tinha que morar em cada um de nós? O que é que tinha que haver dentro de cada um de nós? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Reparem, quando Deus insuflou o Espírito de vida em Adão, foi também o Espírito Santo que ele colocou dentro do homem. E esse Espírito Santo que devia guiar-nos para que a nossa mente se habituasse a ser uma mente equilibrada, bem, eu vou utilizar a palavra bem calibrada, não é? Até parece que somos de vez em quando assim um bocadinho, e somos, infelizmente. Eu falo por mim, às vezes não, de quantas vezes nós temos a reação que não era aquela que deveríamos ter tido, não é? A primeira coisa deveria ser, vamos calmamente pensar nas consequências dos meus pensamentos. Se eu deixar os meus pensamentos soltos, vai acontecer para aqui, eu vou começar a pensar coisas que não devo, ou a tomar decisões que não devo. Ou então,
pedir orientação de Deus, não é? Para que todas as coisas se façam de acordo com a vontade de Deus e não segundo a minha própria vontade. Aquilo que falávamos em relação a Eva e que depois foi por aí até aos dias dos juízes, não é? Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E sabem porquê que também este problema é muito grave? Porque isto é grave. É que, como nós mesmo dizíamos há bocadinho, o efeito ovelha, ou carneiro, ou boi, ou não sei o quê, que vamos todos atrás uns dos outros, é que nós também não vivemos sozinhos no planeta. E o que é que nós temos à nossa volta e que o povo de Israel também tinha à sua volta? O que é que tinham? Olha, tinham o quê? Árvores. Tinham o quê? Pessoas. Pessoas que eram elas consagradas a Deus. Vamos imaginar que nós, cada um de nós, era ali um israelita no tempo de Israel. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a nossa família, mas na casa ao lado, ou sei lá, a 200 metros, ou a 2 quilómetros, porque eu suponho que era um espaço mais rural, estavam um bocadinho as casas mais afastadas, mas pronto, há sempre os vizinhos. E os vizinhos eram pessoas consagradas, que davam assim aquele bom exemplo. Eram. Vamos só pensar em Abraão, que não está na lição, mas já vimos semana passada, em um Abraão e, olha, um de nós. Qual era o exemplo que Abraão dava aos seus vizinhos? Lembrem-se de uma coisa que Abraão fazia todos os dias. O que é que Abraão fazia todos os dias? Diz? Sim, mas orava pelos filhos onde? Fazia? Portanto, exatamente, em vez de sacrifícios e tal, eu queria era isto, os altares. Portanto, ele erguia um altar, se mudasse de localidade, erguia outro altar, para que houvesse sempre um lugar de culto. E isso era o quê? Uma referência para ele e para os outros. A tal influência. E agora vamos imaginar um de nós, e eu estou a dizer um de nós, não é no sentido pejorativo, é mesmo para nos colocarmos no nosso lugar de fraqueza, que somos uns fracos, eu falo por mim. Ou outra pessoa qualquer, e era isso que fazia, como Abraão. Primeiro vamos aqui arrumar a casa toda, quando tiver tudo arrumadinho, como vemos lá no livro de Ageu, primeiro vou apainelar a minha casa, pôr tudo bonito, e depois hei de tratar da casa de Deus, certo? É isso? É mais isso que acontece, não é? E agora ainda pior, agora vamos ao caso pior, aqueles que não queriam saber de nada de Deus. E então qual era a influência que eles tinham sobre todos os outros? Aquilo que nós já falamos, uma influência negativa. Temos duas intervenções. Temos ali... Salientar uma questão. Sempre que ele erguia o altar, isso é sinónimo de uma situação em que ele tinha necessidade que Deus estivesse ali. Pois, era onde eu depois queria chegar, é isso mesmo. Essa é a grande questão, é que se nós estamos bem com o que nos rodeia, ou se não temos necessidade, ao contrário, se não temos necessidade de Deus, estamos bem com o que nos rodeia. Se temos tudo, não temos necessidade de Deus. Eu digo isto entre aspas, ok? Por isso, tem muito a ver da necessidade que nós temos de Deus na nossa vida ou não. Certo, e agora vamos ali ouvir o Toninho. É um comentário que a lição faz acerca dos hábitos que eles tinham. Em que diz, os hábitos simples dos hebreus lhes haviam assegurado a saúde física, mas com a associação com os gentios determinou a condescendência com o apetite e paixão, o que diminuiu gradualmente a sua força física e enfraqueceu as suas capacidades mentais e morais. Exatamente. Né? E até podemos juntar estas duas intervenções neste sentido. Reparem, relembra-me porque a necessidade... Não sei se vocês repararam aquilo que eu vos disse há pouco sobre na altura dos juízes. Quando havia um líder, quando se levantava um líder de acordo com o coração de Deus ou que fazia reformas boas, e o povo via, afinal, eu não estava bem, sentia aquela necessidade e tal. E depois, como havia reformas, vinham bênçãos.
pessoa começa a sentir-se bem. O que é que acontece quando começamos a sentir-nos bem? Acomodamos-nos, já não sentimos tanta necessidade e o inimigo vem sorrateiramente e rouba-nos a nossa atenção e o nosso amor a Deus. Daí que eu às vezes penso como Paulo. Dou comigo às vezes a pensar, Senhor, não me tires as perseguições e as chatices, porque quando, é verdade, porque quando eu estou fraco é que eu sou forte. Porquê? Porque me ajoelho mais, porque oro mais, porque vou mais vezes à Bíblia. Quando está tudo bem, de repente damos por nós assim, epá, já passei 3 semanas sem estudar a lição. Como é que é possível? Passaram 3 semanas. Porque a pessoa vai ver, não é? E isto é um registro. Eu estou a dizer isto, não quer dizer que eu tenha feito, mas pode acontecer. Pode acontecer. No meu passado já aconteceu. Muito. Por isso é que eu vos posso dizer que posso dar este testemunho. Quando dava por ela, já tinham passado 1 ou 2 semanas que eu nem tinha estudado. Andava tão ocupada. Mas quando nós andamos ocupados, pode acontecer aquilo que nós já aqui referimos. Vai-se o nosso foco e aí é muito mais fácil Satanás vir com as suas, com o seu, como é que os enfermeiros dizem, inocular, não é? O vírus ou as bactérias por lá dentro, põe-nos umas ideias esquisitas e vamos por ali fora e enchemos-nos dessas ideias e aí causa desunião. Porque se um estiver mal, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. Às vezes é uma coisinha pequenina. Vocês já repararam quando temos uma unha que nos dói? É uma coisita de nada. A unha não é assim a parte mais importante do corpo. Mas fica logo um mal-estar. Há qualquer coisa que não está bem. É ou não é? Um dente. É uma coisa pequenina, mas já não estamos bem. Assim também. Aqui, relativamente a Corinto, e aqui é mesmo para a igreja. Porquê? O que é que começou a acontecer em Corinto? Eu quero só referir uma coisa bastante curiosa. O que é que estava a acontecer em Corinto que também pode ser um alerta para nós? Eu achei muito... Não sei se vocês viram o comentário do pastor no YouTube sobre a lição. Eu fartei-me de rir com a expressão que ele utilizou. O que é que aconteceu em Corinto? Uns diziam que eram de... Portanto, Paulo está a escrever-lhes e diz, não aconteça que eu ouvi dizer que vocês têm as vossas dissensões, mas qual era a causa? Uns diziam que eram de ele, Paulo. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, e outros diziam que eram de Pedro, e outros ainda diziam que eram de Cristo. Esses, se calhar, é que estavam certos. Mas pronto, eu estou a dizer se calhar, é só para pôr aqui uma pitada. O que é que vocês acham desta atitude? Isto não acontece. Isto não acontece connosco. Não acontece connosco. Dizermos, eu sou por aquele, eu sou desta facção, e o outro diz, não, eu sou a favor daquilo. Por exemplo, nesta semana alguém falou nisso, quando houve aquela questão de se as mulheres deviam ser ordenadas pastoras ou não sei o quê. E então, uns a posicionar-se de um lado, outros a posicionar-se do outro. Está certo isso? Se vocês não dizem nada, eu não vou dizer nada. Vou-me zangar também. Digam lá. O que é que Paulo recomenda? Uma coisa que foi o que o pastor também disse. O que é que ele disse? Eu até nem fui eu que os batizei. Vocês foram batizados no nome de Paulo ou foram batizados no nome de Cristo? Então, o que é que Paulo recomenda para que isto não aconteça? Esta coisa das fações. Sou a favor, este pastor é que é bom. E o outro diz, não, aquele é que é bom. Exatamente. Em vez de que a nossa palavra não seja, e quando digo a nossa palavra, que o nosso pensamento não seja, este é mais simpático, vou ficar do lado deste. É isso? Aquele tem razão porque ele foi ofendido pelo outro, ele tem razão, vou-me ficar do lado dele. De que lado é que nós devemos ficar? Do lado da... Exatamente, com V grande. E quem é a verdade com V grande? Jesus. Do lado de Cristo. Nada mais.
Porque todas estas coisas de ficar do lado de um, ficar do lado do outro, isso é o quê? Uma primeira, exatamente, uma porta aberta. Vamos dizer assim, uma porta aberta para que Satanás venha e meta lá as suas coisinhas. Não, aquilo é que está mais certo. E às vezes nem sequer vamos ver a Bíblia se está certo ou se não está. Basta que aquela pessoa nos caia bem, que já tomamos partido por este ou por aquele. E não é essa a vontade de Deus. Porque, exatamente, não, mas mesmo sem contexto, vermos... Só é comparável com a palavra de Deus. Okay? Exato. Só, única e simplesmente. Agora, muitas das vezes nós para termos, nem é para tomarmos partidos, mas mesmo para perceber o que se passa, temos que calçar os sapatos da própria pessoa para perceber em que contexto é que as coisas acontecem. Muitas das vezes, ainda há pouco tempo vi algo muito sui generis, que foi foi um testemunho de um polícia brasileiro, que ele, a fazer jogging, reparou numa pessoa muito suspeita, deu a volta e veio outra vez e interceptou de uma forma já... alguma coisa não está a funcionar. De uma forma... interceptou para ver o que é que ele está suspeito, não é? Uhum. E então o homem começou a chorar e a dizer que estava a planear matar-se naquele momento. Pois. E que ficou sem trabalho, não tem trabalho, a família. E então o polícia, numa atitude de desconfiança, porque pensava que iria assaltar alguém, que estava com uma atitude suspeita, ajudou a melhorar a vida dessa pessoa, porque essa pessoa, de certa forma, abriu-se com ele. E muitas das vezes nós apreciamos o livro pela capa e não é suposto fazê-lo. Exatamente, não é suposto mesmo. Reparem uma coisa, experiências destas, e às vezes até deveríamos pensar mais neste tipo de experiências, porque efetivamente não é pelo exterior que nós devemos julgar, ou até nem deveríamos julgar. A tal ponto que eu vos chamava há bocadinho, ser pela verdade, leva-nos a quê? Não a ser dogmáticos, de maneira nenhuma, porque Cristo, o que era? Alguma vez Cristo disse, vamos todos julgar aqui toda a gente pela lei, vamos pôr tudo isto aqui em pratos limpos, tu não cumpres o 4º mandamento, não cumpres o 6º, pumba, para o lado. Foi assim? Não. Mesmo sabendo quem não estava a cumprir, digamos assim, quem não estava a cumprir, ninguém, como é que a atitude dele foi sempre para cada um, para os discípulos, para as pessoas que assistiam aos seus sermões, que estavam ali. Qual foi sempre a sua atitude? Uma atitude de respeito, perdão. E quando eu digo respeito, reparem como é verdadeira aquela frase que diz que Jesus é um cavalheiro. Está do lado de fora, à espera que lhe digam, não força a entrada, certo? E depois acerca dessa, queria também partilhar mas temos ali mais uma intervenção. Eu só quero comentar o que o Paulo diz aqui no início. Rogo-vos, pois, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que entre vós haja o quê? Que não haja divisões e que falem todos unidos, que sejais inteiramente unidos. Que tenham o mesmo parecer. Repara, temos todos a mesma opinião? Não. Mas parecer não é uma opinião. Um parecer é, como nós ainda há bocadinho falamos, que se nós formos ver a norma para Eva era, dela não comerás. Isso é que era a norma. Mas depois, e era uma defesa. E depois a seguir há o comentário na lição que diz, Paulo estava certo de que os mais altos ideais cristãos estavam na oração e na vigilância. Exato. E para nós é muito mais fácil, quando estamos a conversar uns com os outros acerca das nossas doutrinas, entrar em argumentações. Nós argumentamos, as argumentações muitas vezes vêm com opiniões. E não com o espírito, e não com o espírito de oração. E vamos então orar, vamos à Bíblia ver o que é que ela nos pode dizer acerca mais deste assunto. E por isso entramos mais, e por isso eu dizia, devemos ser mais vigilantes e em espírito de oração. Isso é uma lição para mim. É uma lição para mim, porque muitas vezes quando uma pessoa me pergunta, olha, o que é que tu achas disso? Eu
tenho logo aquela tendência para dar a minha opinião. E não é o melhor. Eu tenho visto por experiências como essa que tu contaste, que testemunhos, que às vezes a pessoa a quem foi pedido um conselho não diz: olha, podes fazer isto, deves fazer aquilo, não, diz: vamos orar. E na oração pode vir uma passagem, olha, vamos ler aquela passagem assim, assim. Pode vir uma impressão ao espírito daquilo que deve ser feito, sem ser a nossa... Já temos que terminar. Mas já agora vou contar esta experiência, a tal história de nós não julgarmos pela... Foi um testemunho que eu também ouvi esta semana, que era uma pessoa que estava a falar e disse que ele tinha por hábito, não era só ele e os colegas, julgar muito mal um professor que tinham. Era o professor de inglês, que acho que era uma pessoa assim muito exuberante, e eles ficavam assim muito... Lá vem aquele professor, porque ele chegava ao pé do aluno e a vida é bela, e abraçava. Já ouviste esse? Não. A vida é bela, e eles ficavam muito acanhados, assim, opa, lá vem aquele. E então julgavam-no pirula, não é? Diziam, ele não é bom da cabeça. E então escondiam-se. Viam um homem vir de um corredor e mal ficavam a olhar para todos os lados para se esconderem, logo meter-se por uma porta qualquer para não ter que... Ele chegava à aula e também, volta e meia, estava a dar uma aula e de repente dizia: a vida é bela, não é verdade e tal. E eles ficavam assim, pronto. Hoje em dia já não dava para fazer essas coisas. Eles eram muito sossegadinhos. Mas uns anos mais tarde, já ele tinha, penso que 29 anos, um dia encontrou o professor no metro. Quando o viu, ainda teve aquela primeira reação de olhar para todos os lados a ver se podia meter em algum sítio. Mas depois pensou: calma aí, tens 29 anos, o homem já está idoso, não sei se o outro já tinha 70, ele não vai fazer isso. Mas a verdade é que o homem chegou ao pé dele e disse: Kenji, a vida é bela. E ele ficou assim, e ele disse: então como é que o professor vai? E disse assim: vamos ali tomar qualquer coisa. E não é que quando eles foram tomar um café, não sei, foram tomar qualquer coisa, um café ali próximo, o homem começou a contar-lhe a vida dele. Sabem porquê é que ele tinha aquelas expressões? Porque de repente entrava-lhe uma tristeza profunda, ele tinha acabado de perder. Quando ele começou a ter esta forma exuberante de ser, ele tinha perdido a esposa. E ela, antes de falecer, porque ela tinha tido cancro, ou estava com cancro, ela disse-lhe, ele não queria trabalhar, ele ficava ali ao pé dela, não é, a fazer-lhe companhia, e ela disse: não, tu tens que ir trabalhar, porque eu só vou sentir-me feliz, porque ela também era professora, sabendo que tu estás a ensinar, que tu estás a fazer alguma coisa pelos jovens, a ajudar a que os jovens cresçam, tens que os ajudar a ver a vida bela. Esta frase, a vida é bela, a mulher é que lhe sugeriu quando estava no leito de morte. E então ele levantou-se e então, quando ele começava a sentir-se muito triste, tinha que dizer aquilo que era para se lembrar dela e do conselho que ela lhe tinha dado. E ele disse: vocês não imaginam, agora voltou outra vez ao homem, como eu me senti envergonhado por durante tantos anos pensar que o homem era maluco. E ele não era. Compreendem? Pronto. Vou ter que vos deixar, com muita pena minha, mas agora tenho que ir. Não sei se... A vida é bela. Com Jesus.
Compreendemos que a lição realmente está muito interessante, mas nós temos que realmente dar por finda essa hora da partilha para darmos continuidade aos serviços. Obrigada. Bom dia a todos. É o Departamento de Evangelismo que me traz aqui neste momento. No dia 22 de setembro, sábado, devem recordar-se que o pastor falou aqui sobre o livro missionário de 2019. E, portanto, à entrada da igreja há um póster que está colocado ali ao pé da mesa. E o livro missionário, dado ao volume, o tamanho que este livro vai ter, ele terá que iniciar agora nesta altura. Portanto, ele será o livro missionário de 2019, mas tudo terá que iniciar neste momento. Portanto, eu vou pedir aos diáconos que distribuam um envelope a todos os irmãos presentes na sala. Este envelope, assim como todos os anos, o livro missionário há o envelope do compromisso, e este é o envelope de compromisso. Mas dentro existem umas regras diferentes do habitual. Portanto, dentro do envelope há um papelinho e dentro desse papelinho está a forma como devemos encomendar este livro. Nós não estamos a falar de um livro pequenino, mas o livro missionário de 2019 irá ser uma Bíblia, que terá o nome Palavra de Esperança e terá também o tamanho deste folheto, que, se os irmãos estão lembrados, que o pastor nessa altura distribuímos também por toda a igreja. Serão Bíblias, o livro missionário 2019 serão Bíblias com o nome Palavra de Esperança. Dado ao volume do livro, teremos que iniciar esta fase ainda este ano. E então, até ao dia 10 de novembro, temos mais ou menos um mês para fazermos a encomenda da quantidade de livros que a Igreja pretende. Como o livro missionário terá um custo de 3 euros, ou seja, cada Bíblia irá custar 3 euros, os irmãos terão que fazer a vossa encomenda no papelinho, e há aqui duas linhas que eu sei que as letras estão muito clarinhas, mas funciona como os outros, que diz quantidade de livros para mim e quantidade de livros para ser distribuído, portanto, em maio de 2019 pela Igreja. Portanto, os irmãos terão que colocar a quantidade que querem de livros e nessa quantidade devem distribuir aqueles que querem depois para dar a nível particular. Quanto ao pagamento, como estamos a falar de Bíblias, cada uma terá o custo de 3 euros. E então nós teremos cerca de 6 meses para pagar a nossa encomenda. E na parte de trás do papelinho tem a forma como cada um quer fazer esse pagamento. Portanto, temos um mês para o compromisso da quantidade de livros ou Bíblias que nós vamos encomendar, até 10 de novembro. Mas depois teremos até ao mês de 14 de março 2019 para o pagamento, que poderá ser faseado, uma vez que cada Bíblia irá custar 3 euros cada uma. Portanto, temos agora um mês, cada um pense na sua encomenda, ou a nível particular, ou depois para ser distribuído em maio, na grande distribuição de 2019, terá que colocar a sua encomenda até 10 de novembro. O pagamento pode ser, então, total, faseado, como quiserem. Podem entregar a mim, no saco, na livraria, sempre dentro, portanto, do envelope, para sabermos que esse valor se destina à encomenda do livro. Mas não se esqueçam, por favor, preencham o papelinho e comecem a entregar a vossa encomenda. Iremos ter também, depois, como este ano aconteceu, uns saquinhos para depois, no dia da grande distribuição, iremos ter também um saquinho para dar às nossas crianças e para que elas também saiam nesse grande dia. Eu sei que ainda falta muito, mas depois ficam com o desejo de obterem também um saquinho para a grande saída missionária. Um obrigado a todos. Não se esqueçam de preencher o vosso envelope e até dia 10 de novembro nós temos que fazer a nossa encomenda. Muito obrigada.
depois desta lição que tivemos, eu gostava de fazer uma pergunta a todos que estão presentes. Quantos de nós, ao longo da nossa vida, ao longo das nossas lutas, ao longo das nossas batalhas, já nos sentimos completamente sós? Já sentimos que ninguém está ao nosso lado, ou que nem mesmo Deus pode nos socorrer ou pode nos ajudar? Penso que todos nós já passámos por um momento ou outro assim, e por isso pedi aos irmãos que abrissem a Bíblia em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Só queria a parte final do versículo, em que é Deus a falar a cada um de nós, a dizer: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Isto é uma promessa que Deus nos faz. E com esta promessa, gostava que todos pudéssemos cantar alegremente o hino 386. Nunca te deixarei. 386.
Vamos orar. Bom Pai, graças, Senhor, porque Tu prometeste e Tu cumpres em todos os momentos da nossa vida, sempre que a Ti recorremos em oração. Tu estás lá para nos ouvir, para nos atenderes às nossas aflições e, através da Tua palavra, nos responderes. Senhor, faz de nós filhos Teus bem obedientes, para que, bem juntos, bem unidos através da Tua palavra e da verdade que está em Ti, possamos crescer espiritualmente e nos encontrarmos naquele dia santo e maravilhoso em que Tu nos virás remir para Ti, ou levar para Ti, Senhor. Te suplicamos que possas estar conosco no resto deste dia, que possamos acolher-Te no nosso coração e no nosso espírito e que possamos ter a Tua companhia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.